Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. É um grande privilégio para nós, último domingo do ano, estarmos reunidos na presença do Senhor, né? Então, eu creio que os irmãos, chegando a essa época, todos nós temos um costume de fazer uma retrospectiva, né, daquilo que passamos durante o ano, olhar quais foram nossos erros, nossos acertos, aonde nós precisamos mudar as coisas. Mas, à luz das Escrituras hoje, eu quero convidar os irmãos para que nós olhemos todas as coisas na perspectiva de Deus. Muitas vezes, nós estamos olhando na nossa própria perspectiva, na perspectiva humana. E, naturalmente, é aí que nós cometemos muitos erros. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 127. É um salmo muito conhecido pelos irmãos. Acredito que muitos já ouviram o versículo 3, principalmente, ser repetido diversas vezes. Então, é um salmo familiar, é um salmo que é pequeno, mas é de um conteúdo maravilhoso. É de um conteúdo importantíssimo, assim como toda a palavra de Deus. Então, eu quero chamar os irmãos a comigo meditarem nesse salmo. O tema da mensagem de hoje é que todo bem procede de Deus. Este é um salmo que foi escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi. E nós veremos o que Salomão, que escreveu este salmo há tantos anos, o que ele quis dizer e o que esta palavra diz para nós hoje. Todos encontraram? Leiamos a palavra de Deus. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Curvem as cabeças de vocês. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diante da Tua presença nós nos encontramos nessa noite e Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Já oramos, já cantamos louvores ao Senhor, já iniciamos um culto de adoração ao Senhor. E agora, por meio da Tua palavra, Te pedimos, ó Deus, que nossos corações sejam transformados, que nossas mentes sejam transformadas, que tudo em nós seja mudado de acordo com a Tua palavra, para a Sua glória, para que nós possamos oferecer ao Senhor um culto racional, um culto que explicite, ó Deus, a verdadeira adoração ao Senhor, o nosso desejo do fundo do nosso coração de glorificar ao Senhor em todas as coisas. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Como eu disse, irmãos, o Salmo 127 é um salmo que foi escrito pelo rei Salomão. E foi escrito como um cântico de peregrinação. A maioria das epígrafes textuais, ou dos títulos, das traduções das Bíblias que os irmãos têm em mãos,
os irmãos vão notar que está escrito cântico de peregrinação. Os salmos do 120 ao 134 foram escritos como cânticos de peregrinação. Eram cânticos entoados enquanto os peregrinos caminhavam diante das dificuldades de suas jornadas. Segundo a lei mosaica, todo judeu deveria, pelo menos em uma das 3 festas mais importantes, subir a Jerusalém, para passar ali uma semana. E os peregrinos, à medida que eles caminhavam, às vezes por desertos quentes durante o dia e gélidos durante a noite, enfrentando dificuldades de feras, de saqueadores, carregando muita bagagem, carregando suas famílias, também animais que seriam sacrificados em Jerusalém, no templo, eles iam entoando esses cânticos de peregrinação. E um dos cânticos que eles entoavam era o Salmo 127. Esses salmos, eles expressavam a gratidão, o louvor, o temor, a confiança e a exaltação a Deus. E eu quero trazer a nossa reflexão, fazendo um breve parêntese, que como esses peregrinos que iam no deserto, rumo a Jerusalém para adorar a Deus, o Salmo 119, versículo 19, vai dizer que nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. E como aqueles peregrinos que caminhavam pelo deserto, enfrentando os perigos, nós, irmãos, andamos por este mundo, enfrentando os perigos deste mundo, conduzindo nossas famílias pelos perigos deste mundo. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é os céus. E Jesus Cristo, inclusive, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de João, capítulo 14, versículo 2, ele vai dizer: na casa de meu Pai há muitas moradas. O Senhor nos refrigera o coração, dizendo: olha, não importa o que vocês vão passar neste mundo, na casa do Pai há muitas moradas. E é interessante também que quando Jesus Cristo estava para ser assunto aos céus, conforme os relatos de Mateus, capítulo 28, ele diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E nós sabemos que nessa nossa jornada, como peregrinos e errantes nessa terra, Jesus está conosco. Nós não estamos no nosso lar, nós não estamos na nossa casa, aqui não é o nosso lugar, mas nós caminharemos sob a bênção de Deus, almejando estar um dia, e esse dia é breve, com Jesus Cristo nos céus. Continuando, este salmo nos mostra a ordem da sociedade política ou familiar é tão somente mantida pela bênção de Deus, e não pelas nossas habilidades, pelo nosso zelo, pela nossa diligência ou sabedoria. Nós só podemos atingir o sucesso em tudo que nós fizermos, se a bênção de Deus estiver sobre nós. Ele mostra-nos também que a procriação dos filhos é um dom peculiar de Deus, e nós vamos falar sobre isso. E o contexto em que Salomão escreve o Salmo 127, conforme o versículo 1, que diz que se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão, ou se o Senhor não edificar a casa, é inútil o trabalho daqueles que a edificam. Certamente era o contexto em que Salomão estava agora, após a morte de Davi, seu pai, com a responsabilidade de construir o templo, que seria a morada de Deus, e também o seu palácio. Por isso, ele diz que se o Senhor não abençoar a construção, é vão o trabalho daqueles que a constroem.
Também muitos anos depois, este salmo, originalmente composto por Salomão, foi adicionado a estes salmos de peregrinação e cantado pelo povo de Israel quando retornavam do cativeiro babilônico. 70 anos eles passaram na Babilônia. E agora, eles são liberados para voltar a Jerusalém. E certamente, os peregrinos judeus que estavam de caminhada rumo a Jerusalém, destruída, detonada pelos babilônios, que queimaram tudo, derrubaram as muralhas, destruíram o templo, queimaram suas portas, roubaram os utensílios. Agora aquele povo retorna para a sua terra que está destruída. E certamente, creio eu, que eles cantaram também este cântico de peregrinação, pensando exatamente no contexto em que eles encontrariam à sua frente. Cidade destruída, agora eles precisariam reconstruir as suas casas, precisariam restaurar o templo de Salomão. Então eles diziam: se o Senhor não abençoar aquilo que nós vamos fazer lá, será vão o nosso trabalho. E é este contexto que eu quero explorar com os irmãos nesta noite. Israel estava cercada de povos hostis, samaritanos, moabitas, amonitas, que não queriam que Israel concluísse aquele trabalho, que Israel reconstruísse Jerusalém, seus muros, o templo. E nem todos os judeus haviam regressado do cativeiro. O povo era pouco, as famílias eram pequenas, os filhos eram poucos. E esse salmo provavelmente expressa, ou é adaptado, para aquela ocasião. Expressa o sentimento e as convicções do judeu temente a Deus, do judeu piedoso, que quer reconstruir o templo, a cidade, suas casas, cercados de inimigos, com pouca família, mas que acreditam que se o Senhor os abençoar, eles terão sucesso nessa empreitada. Esse salmo expressa, meus irmãos, diante dessas circunstâncias, os seguintes pontos. Sem a ajuda de Deus, eles não conseguiriam atingir o seu propósito, e muito menos reconstruir a nação. Nada sem a ajuda de Deus poderia ser feito. Todos os esforços deles seriam em vão. O segundo ponto é que nos ensina essas verdades em 4 situações da vida, que nós veremos a seguir. E a primeira situação é a edificação de casas. Então veja comigo o versículo 1, a parte A. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Vejam comigo o contexto do templo quando Salomão o estava construindo. Salomão foi o rei mais poderoso que existiu na face da terra. Salomão tinha toda a riqueza. Salomão tinha todos os recursos. Salomão tinha os homens mais hábeis daquela época. Além de Davi, seu pai, que havia deixado para a construção do templo madeira, havia deixado pedras preciosas, havia deixado todo o material necessário para a construção daquele templo. Porque Deus disse para Davi: você não vai construir o templo, porque você é um homem que tem muitas guerras em sua mão, mas o seu filho é quem construirá. E Davi, mediante essa palavra de Deus, alegre porque a sua descendência faria para Deus uma casa que teria o nome do seu Deus, então ele preparou tudo. Preparou todo o aparato necessário. Porém, nós sabemos, e Salomão vai expressar isso, que diante de todas as condições favoráveis, que diante de todos os recursos que eles tinham, se a bênção de Deus não estivesse sobre ele, ele não concluiria aquele templo, ou se concluísse, não haveria gozo, não haveria desfrute da parte do povo e de Israel por causa daquele templo. Porque sem a bênção de Deus, nada
do que fazemos, do que conseguimos, pode ser gozado amplamente. E esse princípio, ele não se aplica não só à construção de edifícios, irmãos, mas de qualquer projeto em nossa vida. O que significa edificar ou trabalhar em vão se Deus não estiver conosco? Primeiro, pode significar que um projeto não chegará ao fim, ou que Deus, que controla todas as coisas, as circunstâncias e que nos dá saúde, os recursos e os obreiros, pode não nos conceder todas essas coisas. Temos um exemplo claro nas Escrituras. Os irmãos lembram-se da Torre de Babel, quando aqueles homens intentaram em seu coração: vamos construir uma torre para que possamos chegar até Deus, até os confins dos céus. A bênção de Deus não estava sobre aqueles homens. E aquela torre não foi concluída, porque Deus viu que o propósito daqueles homens era mau. Não estava de acordo com a vontade de Deus. E o que Deus fez? Deus desceu até aquela construção, até aquela edificação, e confundiu a língua dos homens, e ninguém entendia mais nada. E assim Deus espalhou os povos sobre a terra, e aquela edificação não foi concluída, porque não tinha a bênção de Deus sobre os seus propósitos. Salomão, ele tem várias passagens no livro de Eclesiastes que fala a respeito disso. As pessoas que constroem determinadas coisas, mas acabam não desfrutando porque Deus não está com eles. Vejam comigo, Eclesiastes capítulo 2, versículos 22 até o 26. Veja o que a palavra de Deus diz. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Por isso, concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele, ou seja, sem a bênção de Deus? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Então veja que tudo vem de Deus. Tudo aquilo que recebemos vem de Deus. Nada é porque somos habilidosos, ou porque somos mais bonitos uns do que os outros, ou porque somos mais fortes, ou porque o meu trabalho é melhor do que o trabalho do meu companheiro. Não são essas coisas que definem a nossa riqueza, ou que define o desfrute e o gozo sobre elas, porque tudo vem de Deus. Se Deus não estiver abençoando, nada do que fizermos será próspero. Eu me lembro, quando eu era criança, década de 80, em Manhuaçu, Minas Gerais, meu avô, cafeicultor, ele faleceu no ano 2000. Mas meu avô, meus tios, meus pais, cafeicultores. E eu me lembro do esforço do meu avô e dos meus tios em preparar a terra para plantar as mudas de café. Inclusive, eu dei um trabalho danado para eles naquela época. Criança no meio de plantação, irmão, é problema. Porque eles plantavam a muda e eu vinha pisando atrás, em cima da muda. Tanto lugar para pisar, mas a criança é certeira. Ela pisa em cima da muda. E eu lembro de meu avô brigando: tira esse menino daqui e leva esse moleque para lá. Mas eu me lembro, irmãos, com o que eu quero salientar aqui com os irmãos. Eu vi todo o trabalho dos meus pais, meus irmãos também, que eram um pouco mais velhos que eu, ajudando naquela tarefa árdua, sobre o sol escaldante, abrindo cova, coloca a muda, tampa a cova, vem outro, coloca a muda, vem outro atrás e tampa a cova, outro na frente com um carrinho cheio de mudas. É trabalhoso, para chegar no fim do dia e você ver toda aquela terra
plantada com pequenas mudas. Mas o que acontece? Que se a bênção do Senhor não estiver sobre a plantação, não adianta a terra ser boa, não adianta as mudas serem de qualidade, o sol escaldante vai matá-las, vai fazê-las secar. Se Deus não fazer vier sobre ela a chuva, se Deus não fazer com que aquelas mudas cresçam e frutifiquem, é vão o trabalho dos agricultores. Porque todo bem procede de Deus. Se Deus não abençoar a minha e a sua vida, todo o nosso trabalho é inútil. Também no capítulo 5, versículo 19 de Eclesiastes, Salomão vai dizer o seguinte: também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde, para aproveitá-la, alegrar-se com seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, presentes de Deus. Às vezes as pessoas têm tudo na vida, irmãos. Às vezes, no exemplo que eu dei, você consegue o êxito de colher o fruto daquela plantação. Mas se a bênção de Deus não estiver sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre a sua família, aquela colheita se perde e você não desfruta dela. Vem uma praga e consome a sua colheita dentro das sacas. Ou você não encontra o preço justo que lhe dê o lucro suficiente para você tirar o custo e poder se alegrar e regozijar e gozar daquela colheita. Tem pessoas que lutam a vida para conseguir um carro e o carro vive quebrando dentro da oficina. Tem pessoas que lutam uma vida para construir uma casa, deixam ela do jeito que eles sonharam e não desfrutam dela com alegria. É sempre problema, é sempre tribulação, é sempre dificuldade, é sempre dor de cabeça, porque se o Senhor não abençoa o trabalho do construtor, é vão o seu trabalho. Também no capítulo 6, versículo 1, Salomão vai dizer o seguinte de Eclesiastes: vi debaixo do sol outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muitas riquezas, é fato, honra e tudo o que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. E Salomão vai dizer: isso não faz sentido, é uma verdadeira desgraça. A vida do homem sem Deus é resumida, sem a bênção de Deus, é resumida por esta última frase do capítulo 6, do versículo 2. É uma verdadeira desgraça. Então, irmãos, se Deus não estiver conosco, toda a empreitada de nossa vida será inútil. E como Salomão muito disse em Eclesiastes, e correr atrás do vento. É como se você estivesse dando voltas, como o cachorro corre atrás da sua cauda. O outro ponto, o segundo, que nós vamos explorar nessa mensagem é a parte B do versículo 1 do Salmo 127, que fala sobre a proteção de uma cidade, ou a segurança de sua vida. O versículo diz: se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Na época do retorno do cativeiro do povo da Babilônia, como eu havia dito, os muros de Jerusalém haviam sido queimados, derrubados. Se nós pegarmos o livro de Neemias, e eu encorajo você, quando estiver na sua casa, a pegar o livro de Neemias e lê-lo, que você vai ver o pano de fundo para este contexto. Neemias, que assume a chefia do povo para reconstruir as muralhas, ele orienta o povo para que, quando estivessem trabalhando sob a ameaça dos amonitas, dos samaritanos, dos moabitas, que eles, em uma mão,
tivessem a ferramenta que estavam usando para a reconstrução do muro, e na outra uma espada, e a estarem sempre vigilantes, porque o perigo ao redor deles naquela empreitada era iminente. No entanto, irmãos, o que o salmista Salomão nos revela é que se Deus não guardar a cidade, não guardar a sua vida, se Deus não estiver, toda a precaução que você tomar é em vão. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é quem controla tudo. Deus controla o tempo, Deus controla as circunstâncias. Eles poderiam estar aparados com boas armas e com homens vigilantes, mas Deus poderia enviar uma chuva de granizo e destruir todos eles. E quem é que pode se defender disso? Deus é quem controla as pragas, os terremotos, os incêndios, as epidemias. Pode haver o melhor sistema de combate a incêndio. Se a bênção de Deus não estiver, em algum ponto vai haver uma falha e vai destruir tudo. Qual é a eficácia de uma sentinela se Deus não estiver guardando a cidade? A sentinela pode estar atenta, olhando daqui para lá o tempo todo, mas o inimigo pode vir pela sua retaguarda e destruí-lo. Se a bênção de Deus não estiver sobre nenhuma das áreas de nossa vida, toda a nossa precaução, todo o nosso recurso, todos os nossos aparatos serão inúteis. E Salomão não está dizendo que nós devemos fazer o oposto, o extremamente oposto. Se Deus está guardando a minha casa, então deixem as janelas abertas, deixem as portas destrancadas, deixem a chave na ignição do carro, com a porta da garagem aberta e com os vidros abertos. Não, não é isso que Salomão está dizendo. O que Salomão está dizendo, seja qual for a sua precaução, seja qual for a atitude que você tomar, seja qual for o tipo de segurança que você adotar, se Deus não estiver abençoando a sua segurança, você será destruído. O navio pode ser checado em todos os itens do checklist para navegar. Podem ser tomadas todas as providências e colocar o melhor capitão para guiá-lo ao mar. Se Deus não abençoar esta jornada deste navio, certamente ele afundará. Lembram-se do Titanic? O seu construtor disse que havia feito o navio mais seguro do mundo. Naquela época, era um dos primeiros navios a ser feito de metal, naquele estilo, naquela engenharia. E aquele homem, diz a história, arrogantemente, acreditando na sua construção, na sua inteligência, na sua capacidade, ele disse que nem o dedo de Deus afundaria aquele navio. E aquele navio não completou a sua primeira viagem. Porque eles previram tudo. Mas eles não previam que um iceberg estaria no meio do seu caminho. A sentinela lá em cima do navio estava vigilante. Mas quando ele viu que o navio se aproximava do iceberg, a construção daquele homem com seu leme pequeno demais, com aquela capacidade de virar não suficiente, levou o navio a se chocar naquele iceberg e ele afundou. Porque a bênção de Deus não estava sobre aqueles homens, e eles zombaram de Deus. Deus é quem controla as circunstâncias, irmãos. Deus é quem guia os fatos, os acontecimentos. Se Ele não estiver no nosso lado, podemos ter os melhores sistemas de segurança, as pessoas mais capacitadas, de nada adiantará. E é isso que Salomão está dizendo. Se o Senhor não protege a cidade,
de nada adianta guardá-la com sentinelas. O próximo ponto que iremos explorar, e eu quero dizer, antes de explorar o próximo ponto, que nós não estamos falando somente de segurança física, de segurança de bens. Nós estamos falando de tudo em nossa vida, irmãos. Tudo em nossa vida, se não estiver sob a bênção de Deus, será frustrado. O próximo ponto que Salomão vai tratar está no versículo 2, quando ele fala de ganho, de sustento, de sobrevivência, de labor, de trabalho. Veja o que diz o versículo 2. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Nesse terceiro ponto agora, Salomão está ensinando para nós que sem a bênção de Deus, todo o nosso trabalho é inútil. Não adianta acordar cedo. Não adianta, pastor, sairmos 5:30 da manhã sem a bênção de Deus. Não adianta, Clinton, trabalhar saindo cedo de casa e retornar meia-noite, Rodrigo. Não adianta, sem a bênção de Deus. Todo o nosso projeto será frustrado. Todo o nosso trabalho será vão, será inútil. Não adianta você construir o melhor negócio, Paulo, sem a bênção de Deus. Tudo que você fizer, você pode até ver o dinheiro entrando na conta. Você pode até ver suas riquezas crescendo, você acumulando bens. Mas sem a bênção de Deus, você não vai desfrutar deles. E Salomão diz isso muito bem aqui nesse versículo. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento. E olha o que ele acrescenta, pois Deus cuida de seus amados enquanto dorme. Na Nova Almeida Atualizada diz assim, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salomão expressa com mais clareza que os homens se desgastam e se consomem inutilmente no trabalho. Eu mesmo já fui assim em minha impiedade. Eu tinha hora de sair de casa e não tinha hora para voltar. Eu era um homem vidrado no trabalho. Eu queria fazer mais e cada vez mais, e conseguir mais e ganhar cada vez mais. E na minha impiedade, eu vi tudo isso acontecer na minha vida. A bênção de Deus não estava sobre o meu trabalho. E eu vi o dinheiro entrar e não vi como ele saiu. Ele escorreu como água pelos meus dedos. Tente pegar um punhado de água com a palma da sua mão e tente levá-la para a sua casa. Você não dará 2, 3 passos sem que ela escorra pelos seus dedos. E assim era o dinheiro na minha vida. Porque a bênção de Deus não estava sobre o meu trabalho na minha impiedade. E eu produzia e abençoava outros. Mas aquilo que eu produzia, eu mesmo não usufruía. Porque isso que acontece quando a bênção de Deus não está sobre o seu trabalho. Todo o seu esforço é vão. Tudo aquilo que você produz vai para o ralo. Trabalhar e ganhar riquezas, trabalhar e ganhar dinheiro, juntar riquezas é o alvo da existência da maioria dos homens. E Salomão está dizendo que isso tudo é inútil. Agora, Salomão também não está aí dizendo, como alguns desavisados querem pegar esses versículos e usar pelo oposto. Ele não está dizendo que aqui existe um homem que trabalha demais sem a bênção de Deus, mas ele está dizendo que existem 2 homens que trabalham, só que 2 homens com atitudes diferentes. Um acredita que a bênção de Deus e crê que a bênção de Deus está sobre o seu trabalho, por isso Deus abençoa o fruto do seu trabalho. O outro tem o seu trabalho como seu Deus e por isso os seus bens escorrem pelos seus dedos. Ele não está dizendo aqui
que nós devemos ficar em casa, deitados, orando para que um saco de dinheiro caia na nossa cabeça. Não, Ele não está apoiando a ociosidade de ninguém, pelo contrário, Deus, Ele nos capacita de virtudes e de habilidades para que nós com elas possamos adorar a Deus. E quando nós entendemos que a nossa criação, o propósito para o qual eu e você fomos criados, é glorificar a Deus, é adorar a Deus e alegrarmos nele para sempre, então a perspectiva das nossas ações, das nossas atitudes e de tudo aquilo que fazemos se torna completamente diferente, irmãos. O ímpio sai de casa e trabalha feito um desavisado, e não sabe às vezes qual é o propósito do seu trabalho. Ele deixa de cuidar da sua esposa, ele deixa de ver os seus filhos, ele deixa de acompanhar o crescimento dos seus filhos, porque a sua vida é trabalho, e ele acha que trabalhando vai ajuntar bens aos quais a sua família vai usufruir, e nem ele usufrui daquilo que Deus o deu como bênção, que Deus o deu como bênção, que é a sua família, e nem ele e a sua família usufruem daquilo que o seu dinheiro pode ajuntar. Quem pode impedir as doenças que nos acometem? E até mesmo na vida do cristão, as doenças que nos acometem, nós entendemos como bênção e propósito de Deus em alguma medida. Quantos não foram abençoados pelo seu câncer? Porque o seu câncer o levou a ser mais piedoso diante de Deus, o livrou da sua arrogância. Quantos, por causa do seu câncer, não levaram a sua família a se voltarem a Deus e se tornarem cristãos? Porque Deus, na vida do cristão, tem propósito em todas as coisas de ser glorificado. Paulo vai escrever aos Coríntios que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso de glória, de valor inestimável. Se eu não me engano, é 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Mas não precisa abrir, Gabriel. Nossa precipitação nos leva à ruína. Pois ao invés de dependermos única e exclusivamente de Deus, trazemos ruína para nós mesmos. Quando apostamos e confiamos nos nossos recursos, na nossa capacidade, nas nossas virtudes, esquecendo-nos que os recursos vêm de Deus, que a capacidade que temos é Deus quem nos deu, e que as virtudes que temos, louváveis em nós, é fruto da ação de Deus em nós por meio do Espírito Santo que em nós habita. Nenhum homem tem virtude por si só. Toda virtude que temos, ela vem de Deus. Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 16, brilhe a vossa luz, para que os homens possam ver as suas obras e glorifiquem a Deus. Nós não temos nada de bom em nós, irmãos. Toda a bondade de Deus habitando em nós é que faz com que nós produzamos alguma coisa boa. Toda a virtude que recebemos, a capacidade e habilidade de construir alguma coisa, a capacidade e a habilidade de fazer com que a nossa atividade possa influenciar a comunidade em que vivemos, é um produto da bondade e da misericórdia de Deus. Quando entendemos qual é a vontade de Deus e como ela se aplica a nós, em nossos labores, ao executarmos o que Deus determina em nossas vidas, seja em que área for, devemos começar sempre com uma oração, pedindo ao Senhor, invocando ao nome de Deus e oferecendo a Ele a nossa adoração em meio às nossas ações diárias, para que Ele nos abençoe. Quando nós entendemos que todo o nosso trabalho é para adorar a Deus, as nossas atitudes se tornam diferentes. Nós não reclamamos porque temos que andar 3 horas de condução, mas nós louvamos a Deus, porque em 3 horas de condução eu tenho, por exemplo, tempo para meditar nas Escrituras. Quando eu trabalhava em Mauá, eu estava pregando a carta aos Romanos,
Eu tinha tempo de ler a carta aos Romanos completa, 3 vezes indo e 3 vezes voltando e meditar naquela carta, para que eu pudesse transmitir aos irmãos a misericórdia de Deus por meio daquela carta. Nós, muitas vezes, é que desperdiçamos o nosso tempo com coisas inúteis, ao invés de ganhar tempo adorando a Deus. Mas eu não quero mais me estender nesse ponto, porque o tempo já se avança. A continuação do versículo 2 diz que Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Veja que coisa interessante. Enquanto as pessoas estão trabalhando desesperadamente para acumular coisas, Deus está cuidando de nós. Enquanto nós estamos dormindo, a chuva está caindo sobre a semente que plantamos. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está usando os recursos naturais para nos abençoar de alguma forma. Enquanto estamos dormindo, Deus está cuidando da nossa integridade física, da nossa integridade intelectual, da nossa integridade espiritual. Ao passo que o homem ímpio, ele não consegue dormir. Ele deita preocupado com o trabalho do outro dia, e ele levanta agoniado com aquele trabalho, e ele não consegue se alimentar direito, porque está preocupado com seus resultados, está preocupado com suas entregas, está preocupado com a casa que ele precisa comprar, com o carro que ele precisa adquirir, com o carro que está na oficina, está preocupado com a doença da sua esposa, com a doença dos seus filhos. Ele não tem paz, ele não tem tempo de dormir, ele não tem tempo de descansar, ao passo de que o cristão, em paz, se deita e logo dorme, porque o Senhor o sustenta com a sua mão. Glória a Deus, irmãos, porque a bênção de Deus está sobre nós. O contraste aqui não é entre um homem preguiçoso que está em casa e entre um trabalhador desafortunado. O contraste aqui é a bênção de Deus sobre homens distintos, que têm atitudes distintas, um porque tem Deus e outro porque não tem. Mas, infelizmente, eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes essa inquietação e essa precipitação atinge até mesmo a nós que somos cristãos por falta de conhecimento das Escrituras. Muitas vezes nós estamos angustiados e preocupados com coisas que Deus está segurando com as suas próprias mãos. Nós estamos preocupados em cuidar de coisas que Deus está cuidando com a sua grandeza e soberania. O Salmo 37, versículo 5 vai dizer: entregue os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Não sou eu quem faço, não é você quem faz, é Deus quem faz todas as coisas para o bem daqueles que nele confiam. E como nós vimos em Eclesiastes, Ele faz até com que o ímpio acumule, para que nos abençoe. Quanto mais os homens excedem em sabedoria e virtude nos diferentes empreendimentos em que se engajam, nada podem realizar, se Deus não lhes estender as mãos, ou melhor, se Deus não usar como seus instrumentos. E o quarto e último ponto que Salomão vai tratar nesse salmo diz acerca da nossa família. E esta, sim, é a verdadeira riqueza que Deus concede aos seus filhos. Acompanhem comigo o versículo 3 até o versículo 5. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quanto enfrentar seus inimigos às portas da cidade. O que será que Salomão está querendo dizer para nós acerca da nossa família? Na cultura oriental antiga, os filhos eram muito desejados, irmãos. Hoje, infelizmente, na cultura ocidental moderna, filho é em último caso. Eu vou construir uma casa, eu vou adquirir bens, vou comprar automóveis,
vou ter cães, gatos, vou ter cavalos, vou ter tudo que eu puder. E aí um dia, talvez eu tenha um filho. Naquela época, irmãos, eles não tinham plano de saúde, aposentadoria, asilos. Então os pais dependiam dos filhos. Mas não era só esse o ponto. Eu ainda defendo essa ideia. Tanto é que eu estou indo para o meu 5º filho. Porque eu acredito que os filhos são um presente de Deus, como está escrito nesse versículo. E se Deus quer me presentear, como eu vou dizer para Deus, eu não quero o seu presente? Como nós dobramos os nossos joelhos todos os dias e pedimos, Deus me dá a sua bênção, Deus me dá a sua bênção, e Deus me presenteia com filhos, e eu digo, Deus, eu não quero esse presente, eu não quero essa bênção. Nós não podemos nos furtarmos das bênçãos de Deus em nossa vida, e a riqueza que o maior homem pode ter em sua vida, eu digo, com toda a experiência que tenho, é filhos. Já tive carros bons, já ganhei muito dinheiro, mas nada me dá tanto prazer quanto os meus filhos, porque é um presente que Deus me deu, e Deus está me presenteando com mais uma menina. Então, irmãos, ter muitos filhos era muito desejado naquela época, não somente para a proteção e suporte dos pais quando os velhos, mas também para a proteção da cidade. Pensem vocês agora, voltando do cativeiro, 70 anos, a cidade está destruída, cheio de moabitas, amonitas e samaritanos querendo impedir que aquele povo volte, se restabeleça e reconstrua a cidade, reconstrua a nação. Uma família com muitos filhos estava muito bem guarnecida. Você pode até assegurar a sua vida com um bom plano de saúde, com um bom seguro de vida. Você pode até ter uma boa aposentadoria. Você pode até planejar em algum momento da sua idade, irmão Isaías, o senhor que já é um exemplo para nós de longevidade, em algum momento falar assim, eu vou para um asilo, e lá eu vou ficar, não vou encher o saco de ninguém, eu vou ser bem assistido. Mas e a solidão? E a sua posteridade? E o seu nome? Quem vai dar continuidade? Quem vai pregar aquilo que você não teve tempo para pregar? Quem vai dar continuidade ao seu ministério? Quem vai evangelizar as pessoas, dando continuidade ao evangelismo que você fez? Quem vai adorar ao Senhor como é fruto do seu trabalho e da educação que você deu àquelas crianças que agora adoram e louvam a Deus com alegria? Qual é o sentido? Os filhos são um presente de Deus para nós, que Ele dá aos que o amam e nele confiam. A vida dos homens, irmãos, nós temos que entender que toda a nossa vida é governada por Deus. Não é o que eu sei, não é o que eu posso, não é a minha capacidade, não é o que eu adquiri. É Deus que me abençoa e me dá na medida em que Ele quer. Aquilo que Ele quer para a sua glória. Salomão nos traz luz a essa questão, que os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. A versão NAA vai dizer que herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. A palavra hebraica traduzida para galardão significa todos os benefícios que Deus pode outorgar aos homens. O significado é que os filhos não são frutos do acaso e que Deus, como bem lhe parece, distribui a cada pessoa a sua parte de filhos. Herança e galardão, ou presente e recompensa, devem ser entendidos como equivalentes, pois ambos são completamente opostos ao acaso, ao vigor de homens. Naturalmente, as pessoas pensam que homens produzem homens. Que Deus, depois de outorgar que os homens deveriam ter filhos, Ele tirou agora, saiu dessa cena, e agora naturalmente a procriação acontece. Os homens e as mulheres
tem relações e tem filhos, e depois os filhos vão ter filhos, e os filhos de seus filhos vão ter filhos, e isso é uma coisa biologicamente natural. Não! Não somos nós que damos filhos a Deus, é Deus quem nos dá filhos. E os filhos são um presente de Deus, são uma herança de Deus para nós. Irmãos, quando nós começamos a entender essas coisas, a nossa perspectiva quanto a ter filhos, quanto à criação de filhos, quanto a amar os nossos filhos, muda radicalmente. Eu acho que qualquer um aqui fica ofendido de se esforçar e dar para uma pessoa que gosta, um presente que aquela pessoa gosta, e depois você chegar e ficar sabendo que aquela pessoa vendeu o seu presente. Ninguém gosta de saber de uma notícia dessa. Poxa, eu me esforcei, dei uma coleção de livros, só que não, para o Clinton. Ele que tem que me dar livros. E aí depois eu fico sabendo que o Clinton vendeu os livros. Me devolve o presente então, mas não faça desdém, aquilo então é a mesma forma, não faça desdém com o presente que Deus está te dando. Ou pare de negar a Deus, dizendo eu não quero a sua bênção, eu não quero a sua bênção. Naquele contexto antigo, como que aconteciam os julgamentos? Os homens eram convocados à porta da cidade. Lá estavam sempre as autoridades, os anciãos, os sacerdotes, para julgar as causas, para fechar negócios, para tratar todas e qualquer questões do povo. Então pensa você aqui, Sérgio. O cara está indo sozinho. Ele chega lá diante dos que estão o acusando e o julgando. Como que esse cara chega? Ele chega totalmente desguarnecido. Agora pensa num cara que vem aqui, um batalhão de filhos com ele, uns homens fortes, bonitão, que chega lá, diante do tribunal, o cara fala, é o seguinte, vamos pegar leve. Olha quantos filhos o cara tem para proteger ele. Por isso que Salomão usa essa metáfora de que os filhos são como uma flecha na mão de um guerreiro. Pensa você, um guerreiro forte, indo para a guerra com um arco sem nenhuma flecha. Ele vai fazer o que lá? Vai morrer? Vai sair correndo? Ou vai pegar o arco e vai sair dando arcada nos outros? Agora pensa você, um guerreiro forte com um arco na mão e uma aljava com aquela bolsa pendurada com milhares de flechas. Esse cara está tranquilo. Esse cara está tranquilo porque enquanto o couro está comendo, aí ele está puxando flecha, e está matando inimigo, e está matando inimigo. O que Salomão está dizendo não é também que nossos filhos vão ser aqueles que você fala, vai lá dar uma surra naquele cara, vai lá e quebra ele todo porque eu quero aquele cara. Não é isso. Ele não está incitando a nenhum tipo de violência, mas ele está dizendo que um pai que tem muitos filhos, ele está protegido, ele está guarnecido, não só pela segurança que isso lhe trará na sua velhice, no seu momento em que ele necessitará de cuidado de alguém, mas este homem, ele estará sendo abençoado, porque vão ver seus filhos crescerem, ele vai ver a sua posteridade aumentar, ele vai ver o filho dos filhos de seus filhos crescer, se Deus assim permitir, ele vai se alegrar, porque o seu nome vai ser postergado por gerações, o seu nome vai ser levado por gerações. Inclusive, os povos antigos, eles queriam ter muitos meninos, porque eram os meninos que faziam com que o nome do pai postergasse. Deus edifica a casa, guarda-nos dos perigos e adversidades, nos dá o pão para o nosso sustento e também nos constitui família. Deus nos dá filhos que são motivos de nossa alegria, que serão instrumentos de Deus para a nossa proteção, e não só a nossa, mas da comunidade, da nossa família, das nossas esposas, das nossas filhas.
Por isso o homem diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. E veja que interessante, o Salmo 128, que é uma continuação do Salmo 127, ele diz, como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Em resumo, irmãos, o que esse salmo nos ensina, e eu já concluo, é que Deus é soberano em todas as coisas. A soberania de Deus é inquestionável, é inegociável. Deus é soberano sobre a sua vida. E tudo que você faz, você tem que entender que está sobre o comando e a soberania de um Deus santo e poderoso, que vê além do que eu e você podemos ver. Do Deus que enxerga a eternidade passada como enxerga a eternidade futura. Do Deus que, conforme diz o Salmo 139, viu a mim e a você como criaturas informes no ventre de nossa mãe e determinou cada um dos dias de nossa existência. Este salmo nos ensina que a inutilidade do nosso labor, esforço e trabalho nesse mundo, sem a bênção de Deus, é nada. É inútil. Todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, sem a bênção de Deus, não importa as ferramentas que você use, sem a bênção de Deus, é inútil. Esse salmo nos ensina que Deus, quem preserva, sustenta e cuida do seu povo em toda e qualquer circunstância. E ele também nos ensina que devemos ter uma total dependência de Deus diante dessas verdades. Pare de tentar lutar com suas próprias forças, irmãos. Pare de tentar resolver os problemas à luz da sua própria sabedoria. Mas se coloque na dependência de um Deus que é vivo, soberano e poderoso para fazer infinitamente mais do que eu e você peçamos ou pedimos. E o nosso alvo principal, nosso projeto de vida mediante todas essas coisas, deve ser aquilo que Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha, que está nos relatos de Mateus, capítulo 6. Que ele diz, olhe para os céus, olhe para os passarinhos, que não trabalham, não plantam, e Deus as alimenta. Olhem para os lírios dos campos, que não costuram, nem fiam. No entanto, eles se vestiram e se vestem. Melhor do que o próprio rei Salomão, com mais nobreza do que ele. Então o nosso propósito deve ser, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, está no versículo 33. Estamos no fim do ano, planejamos muitas coisas, não é mesmo? Planejamos o que vamos fazer. No próximo ano, vamos viajar, vamos construir, vamos comprar, vamos vender, vamos buscar um novo emprego, vamos estudar isso ou aquilo. Mas Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola geral, no capítulo 4, versículo 13, ele nos dá a luz daquilo que devemos fazer quando nos colocamos na dependência do nosso Deus, dizendo, prestem atenção, vocês que dizem hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade, ficaremos lá. Um ano, negociaremos e ali teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. E que o Senhor os abençoe e os guarde. E que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a paz.